Esse vídeo vai tratar sobre os agregados. A norma que classifica os agregados é a 9935 e essas são as classificações. A primeira classificação ela não consta na norma, que é referente às partículas menores do que 0,15 milímetro. A gente chama esse tipo de partícula de filler ou finos. Esse tipo de partícula ele é dividido em duas categorias. Uma categoria a gente chama de material suplementar. Pelo nome já dá para entender a função. O material suplementar não é aquele que simplesmente é adicionado à sua mistura. De alguma forma, ele melhora o desempenho. Ou filler. O material chamado de filler é aquele cuja função única é a diluição do cimento. Ele simplesmente é um preenchedor. A norma classifica como agregado miúdo todo agregado que tem esse intervalo de tamanho de 0,15 a 4,75 milímetros. E o agregado miúdo, que é a areia que a gente utiliza na mistura de argamassa e concreto, ela é classificada em ótima ou utilizável. Essa classificação é referente à distribuição de tamanho de poros da areia. Quando você realizar o ensaio de distribuição de tamanho de partículas, você vai ter que classificar segundo essas regiões aqui que a norma apresenta. Então, se você tiver uma curva com distribuição de tamanho de partículas que se encaixe perfeitamente nesse intervalo aqui, ó, das duas linhas vermelhas, a sua areia é classificada como ótima, zona ótima. Agora, se a sua areia, sua curva de distribuição granulométrica der fora dessa zona vermelha, mas ainda assim der dentro desse intervalo maior, que é o intervalo cinza, então a sua areia é classificada como utilizável. Caso a sua areia dê uma distribuição de granulométrica fora desse intervalo, ela está não conforme com relação aos parâmetros da norma. A areia ela tem várias origens, como a gente já viu em outro vídeo. A areia mais utilizada é uma areia natural, que é a areia de quartzo lavada. Ela é retirada do leito de um rio, por dragagem, tá vendo? Isso é uma draga que vai removendo esse material e transportando até a uma central de processamento, que basicamente ele vai fazer um peneiramento. O agregado graúdo é aquela partícula que tem essa dimensão. Partículas entre 4,75 e 75 milímetros. A classificação do agregado graúdo, a principal classificação, também é em função do tamanho de partículas. E a norma antiga classificava dessa forma, chamava de Brita 0, Brita 1, Brita 2, Brita 3, Brita 4. E como que é realizada essa classificação? Da mesma forma como nós vimos para a areia. Então, existem essas faixas de distribuição granulométrica definidas pela norma. Então, se o seu material der dentro dessa primeira faixa aqui, ó, exatamente dentro desse intervalo, ele é classificado como Brita 0. Essa nomenclatura Brita 0, ela já não existe mais na norma nova. A norma nova muda a nomenclatura, a denominação. Ela passa a chamar de Brita 475/12,5. Mas você vai ver na sua vida profissional que pelo menos até hoje as pessoas ainda tratam com o nome antigo. Mas você tem que saber o nome novo, especialmente para especificar, para colocar na em qualquer documentação, laudo e relatório. É muito comum também a Brita 0 ser chamada de pedrisco. O mesmo vale para as demais britas. Brita 1 tem que dar dentro desse intervalo aqui, Brita 2, Brita 3, Brita 4, aqui, ó, todas as classificações. A Brita 4 é chamada hoje de 37,5/75. Veja que os intervalos de distribuição granulométrica da brita, ele é mais estreito que o da areia, porque a areia ela não sofre o processo de peneiramento. Ela pode sofrer algum beneficiamento de retirada de impurezas ou partículas muito grandes, mas no caso da brita é diferente. O caso da brita ela passa por um processo de peneiramento. Depois que ela é retirada da jazida, desmontada, ela é triturada e depois de triturada ela é peneirada nessas diferentes distribuições granulométricas. O que a norma 9935 classifica como rachão é a distribuição de tamanho de partículas entre 50 e 250 milímetros. Veja, é um tamanho de partículas muito grande para ser utilizado em concreto comum, tá? Então, o concreto e a argamassa utilizam esses dois tipos de agregados. O agregado miúdo na argamassa e no concreto e o agregado graúdo no concreto. O rachão tem outros usos. Você pode ter projetos de drenagem, em
sob base de rodovia, tem outras aplicações. E a brita corrida é o que a norma classifica daquele material sem nenhuma separação dimensional. Então ele tem desde do agregado miúdo, resultado da britagem, até a pedrisco, até agregado graúdo, rachão, é tudo misturado, sem separação dimensional. Também utilizado em rodovias. É bem importante que vocês entendam o conceito de absorção de água. Uma vez que vocês vão ver mais adiante no curso que a quantidade de água da sua mistura de concreto é o principal parâmetro para garantir a resistência do concreto. Então existem 4 estados de umidade de um agregado. Isso aqui está representando um agregado. O primeiro estado de umidade a gente chama de seco. Não existe nada, é zero de água que existe nessa partícula. O estado seco não é quando você olha para uma brita, para uma areia que está armazenada na sua obra e você julga que ela está seca pelo aspecto dela. Seco é quando você coloca dentro de uma estufa a 100 graus para que retire toda a água presente por evaporação. O segundo estado de umidade a gente chama de seco ao ar. Aí sim, é aquele que você julga somente pelo aspecto que ele está seco, porque a superfície dele está seca, mas o agregado que apresenta alguma porosidade, ele tem umidade no seu interior. Tá? Então isso aqui tem vários níveis de umidade desse agregado numa condição seco ao ar. O terceiro estado a gente chama de saturado com superfície seca, SSS. É quando o agregado está completamente saturado de água, toda a sua porosidade possui umidade. É bastante comum o uso do agregado nessa condição, saturado de superfície seca, em misturas que utilizam um agregado reciclado. Como é um agregado mais poroso, então ele absorve muita água da mistura, mudando a sua relação água-cimento. Então, para que isso não aconteça, a mistura é feita com agregado nessa condição, de saturado com superfície seca. O estado saturado com água livre é a quarta condição de umidade, que é quando o agregado está completamente saturado e ainda possui uma película de água na sua superfície. Os níveis de densidade dos agregados são classificados em 3 categorias. Agregado leve, quando a sua massa específica é menor do que 2.000 kg por metro cúbico. Agregado normal, quando a massa específica fica no intervalo entre 2.000 e 3.000 kg por metro cúbico. E agregados pesados, quando a sua massa específica é superior a 3.000 metros cúbicos. Isso é importante quando você precisa fazer concretos leves, aí você tem que usar um agregado leve, ou quando você tem que fazer concretos mais densos, que você vai buscar um agregado mais denso. Mas na grande maioria das estruturas você vai utilizar agregado nessa faixa de densidade. Existem 2 tipos de densidade quando a gente caracteriza agregados. Existe a massa específica, que é a relação entre massa e volume real do material, e a massa unitária, que é a relação entre a massa e o volume aparente do material. O que você aprendeu na física como massa específica real é o que a gente chama em materiais de construção de massa específica. O que você aprendeu na física como massa específica aparente é o que a gente chama em materiais de construção de massa unitária. São 2 fórmulas de densidade. Para tentar ilustrar e você entender o que é isso, imagina essa figura onde eu tenho um recipiente volumétrico e tenho várias partículas. A massa unitária é eu pegar a massa somada de todas essas bolinhas e dividir por 180 ml, que é o volume que ela está ocupando dentro desse frasco. Mas esse volume não tem só partículas, tem um monte de espaço vazio. Por isso que é chamado de volume aparente. É por isso que é a nossa massa unitária. Já a massa específica, você vai pegar a massa dessa bolinha aqui, dividir pelo volume dessa bolinha aqui, mais a massa dessa bolinha dividido pelo volume dessa. Então, a massa vai ser a mesma de todas as bolinhas, só que o volume vai ser só o volume de matéria, só o volume das partículas que estão aqui dentro, que vai ser, obviamente, bem menor do que 180 ml. Então, quando um agregado tem, por exemplo, massa específica, que é a densidade real, de 2,5 gramas por ml, nesse exemplo, a massa unitária desse mesmo material vai ser da ordem de 1,1.
A massa específica sempre vai ser maior, porque é a densidade da matéria. A massa unitária já vai ser menor, porque ela considera um volume maior do que o só de matéria. É bastante importante que você entenda isso, porque para que serve uma densidade? Para que você realize transformações de massa para volume ou de volume para massa. E isso você vai fazer muitas vezes em muitas operações nas obras. Por exemplo, quanto que é a quantidade que você vai ter que comprar de agregado para concretar várias peças lá de concreto, sei lá, para concretar 8 metros cúbicos de concreto. Você tem que saber se você vai utilizar massa específica ou massa unitária. Ou então, qual que é a massa de areia, por exemplo, que chega em um caminhão de 1 metro cúbico de areia, já que você faz os traços de concreto em massa. Então, a gente vai mais para frente fazer aplicações dessas duas densidades para que você entenda melhor. A partir desses dois conceitos, você consegue calcular o índice de vazios presentes na sua mistura de agregado solto. Quando você aplicar essa fórmula, 1 menos a relação entre massa unitária sobre massa específica. Então você vai ter ideia, vai calcular a quantidade de vazios que existe naquela mistura de partículas soltas em um recipiente volumétrico. Essa é a classificação dos agregados com relação à sua forma. Ele pode ser arredondado, lamelar, anguloso ou alongado. O agregado arredondado, que não tem aresta nenhuma, é o seixo rolado. Ele é muito bom, tá vendo? Ele é totalmente redondinho. Ele é muito bom para reduzir a quantidade de água dentro da sua mistura de concreto. Mas ele não vai gerar um desempenho tão bom no concreto. Porque como ele é muito redondo, não tem nenhum tipo de ancoragem, ele não tem boa aderência na matriz. E com isso a resistência do concreto vai diminuir. Existe o agregado lamelar, tá vendo? Aqui existem 5 pedrinhas lamelares uma sobre a outra. O lamelar é como se fosse um disco, uma moeda, né? Então a espessura dele é bem menor do que as outras dimensões. Isso é comum quando você tem planos de clivagem na rocha de origem, tá? Esse agregado não é muito bom, porque ele diminui a consistência do concreto, porque ele é difícil o fluxo dele. E com isso ele aumenta a quantidade de água que você vai precisar para sua mistura, diminuindo a resistência. O agregado anguloso, tá vendo? Ele tem todas as direções aqui, as 3 direções, mais ou menos a mesma dimensão. É o que a gente espera da pedra britada, da brita. Seria o melhor agregado para utilizar na produção de concreto, porque ele tem condições de ancoragem na matriz e ele não consome tanta água assim. Existe o tipo de agregado alongado, onde ele tem um comprimento maior que as outras dimensões. Tá? Então ele é similar ao lamelar. É um agregado também ruim, porque ele também dificulta o fluxo, a geometria dele dificulta o fluxo, o que aumenta a demanda de água na hora de você fazer as suas misturas. O agregado também é classificado conforme a sua composição mineral. Então veja, um agregado muito comum é o granito, que a gente utiliza ele como brita. Veja como a resistência do granito é elevada e aqui você pode comparar com resistências de outros tipos de agregados. Além da resistência, você tem aqui também noção da absorção de água. Dependendo do tipo de agregado, ele é mais poroso, absorve mais água, o que é prejudicial, ou menos poroso, absorve menos água. Noção de densidade também, é o intervalo de densidade desse tipo de agregado. E a sua rigidez. Isso aqui é a principal propriedade que se busca na hora de você trocar de tipo mineralógico de rocha. Porque como o módulo de deformação do agregado influencia muito no módulo de deformação do concreto, é uma forma de você mudar o módulo de deformação do concreto. Se eu quiser fazer concreto mais rígido, eu posso trocar meu granito por basalto, por exemplo, que o módulo de deformação é maior, ou por quartzito, que o módulo de deformação é maior. Dificilmente, como a gente pode imaginar em uma leitura mais rápida, a gente vai utilizar o nível máximo de resistência à compressão, porque a gente não vai ficar trabalhando com concreto nesse nível de resistência, 240 MPa. Então, nesse caso, tanto faz para um concreto convencional, né? Aliás, se eu anotar a média aqui, eu posso usar até mesmo o arenito. Só se eu trabalhar em classe superior à classe C70, com resistência superior a 70 MPa. Tá? Mas a principal propriedade dos agregados que normalmente faz você consultar essa tabela para você escolher o agregado do seu concreto vai ser o módulo de deformação. Por último, a área específica. A área específica é a área da superfície de uma partícula. A área da superfície dessa partícula é só você calcular a área de cada uma dessas 6 faces. O que acontece com a área dessa partícula se eu quebrá-la? Se eu chegar e cortar ela aqui na metade, ó, dividir ela em 2 pedaços. Percebe que ela vai aumentar? Você vai criar novas 2 áreas aqui quadradas, ó.
Estou desenhando a projeção lá por trás. Você vai gerar aqui uma área no meio, um corte de L vezes L, tanto para esse pedaço daqui da direita quanto para esse pedaço da esquerda. Ou seja, você vai aumentar a área da superfície, a área específica. Então, quanto menor o tamanho de partícula, se você considerar o mesmo volume de partículas, maior vai ser a área específica do material. Quanto mais fino o agregado, maior a área específica. Quanto mais fino o cimento, maior a área específica. E o que isso interfere? Isso vai interferir na demanda de água das suas misturas, porque é necessária uma quantidade de água para molhar a superfície. Já que os materiais que a gente usa na produção de concreto, eles são molháveis. O que significa isso? A água tem uma certa atração para ficar absorvida nas superfícies. Então, quanto menor o tamanho de partícula, mais água vai ficar absorvida na superfície, maior a demanda de água que você vai precisar para fazer suas misturas.